Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, a não constelar o arquétipo do herói é cair nessa situação e deve ter uma porção de gente que vocês conhecem que sofre. No caso do homem é um puer, no caso da mulher é uma puella, né? E eu imagino que vocês devem estar lembrando de uma porção de gente. Há alguns dias atrás eu vi uma reportagem que a Inglaterra, tem gente que está nos ouvindo que vive em Londres, havia oferecido uma quantia de não sei quantas libras para quem tivesse entre 20 e 30 anos, ainda morando na casa dos pais, que saísse da casa dos pais. Porque o número de pessoas que estavam nessa situação era tão grande que estava gerando um problema econômico para a Inglaterra. A Inglaterra falou assim, olha só, eu te dou tanta grana por mês para tu sair da casa do teu pai e cair entre nós, né? Virar homem e fazer alma no mundo e morar sozinho. É preciso se entender que por detrás de todo puer você encontra uma mãe terrível. O arquétipo da mãe terrível é um arquétipo da grande mãe distorcido. Todo arquétipo ele tem extremos. Aliás, na psique tudo tem extremos, né? Veja bem, vocês conhecem essa mãe, né? Que, por exemplo, a Marie-Louise von Franz, ela cuidava de um puer, tá? E a verdade é que o fim de todo puer é se suicidar, né? Ele começa a fazer esporte perigoso, ele começa a fazer uma porção inconscientemente, tá, gente? Ele não suporta essa situação, ele sabe que ele está com 30, com 40 anos, mas continua sendo uma criança. A pressão psicológica, a neurose fica tão forte que ele faz coisas inconscientemente para se matar. Normalmente eles são alpinistas, normalmente eles usam droga demais, normalmente eles andam de carro metendo o pé, acelerando, e normalmente acabam se suicidando de forma indireta, né? Então a Marie-Louise von Franz tratava de um puer, que naturalmente era filho de uma mãe terrível, e esse puer, num dado momento, escalando uma montanha muito perigosa, caiu de lá e morreu, né? E uma semana depois do sepultamento desse paciente, a Marie-Louise von Franz resolveu visitar a bruxa Meneia, né, a mãe terrível, foi lá para visitá-la e falar, olha, infelizmente o menino morreu, coisa e tal. Aí quando ela chegou na casa da mulher, a mulher falou assim, ai, doutor, ele gostava tanto da senhora, doutora, ele gostava muito da senhora, vem cá, doutora, deixa eu mostrar uma coisa. Levou a Marie von Franz para o quarto de menino. Tinha uma fotografia que tomava conta da parede toda do filho no caixão, morto. Ela virou para a Marie-Louise e falou assim, ai, doutora, prefiro ver ele assim do que na mão de qualquer vagabunda dessa aí. Vejam que essa relação é uma relação simbiótica, é uma relação completamente deturpada. Essa é mais ou menos a mãe terrível, que não permite que o filho seja homem, que a filha seja mulher, que vá para o mundo, né? Existia uma propaganda, há muitos anos atrás, eu acho que a maioria de vocês nunca viram, né? Que tinha uma casa assim antiga, com aqueles móveis antigos, um telefone, daquele telefone de um estilo antigo, né? E você via uma velhinha, bem velhinha, e você percebia que alguém estava no banheiro tomando banho. Tchá! A água do banheiro, o telefone. Aí a velhinha me atendia e falava assim, alô? E do outro lado, uma voz de uma menina, oi, eu podia falar com o Paulinho? Ele não está em casa, não. Ah, não? Então tá, obrigado. Desligava, aí do banheiro falava assim, mãe, quem era? Não era ninguém não, meu filho, era engano. Mamãe pode levar o seu leitinho? Ou seja, vocês conhecem essas pessoas, tá? Vocês sabem que esse fenômeno ocorre, vocês encontram isso na vida clínica de vocês, o chamado puer aeternos. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês de uma coisa bastante interessante. Eu apenas mostrei o lado patológico do puer, tá? Mas o puer, ele tem alguns aspectos muito positivos, tá? Principalmente ligado à criatividade. Veja bem, quando você pega uma criança de 3 ou 4 anos, fica sentado aí na poltrona, ele fica sentado. Daqui a pouquinho as perninhas começam a mexer. Daqui a pouquinho ele pega um cinzeiro e começa a fazer... começa a brincar sozinho. A característica número 1 de uma criança é uma tremenda fantasia, uma tremenda criatividade. Atenção, senhores e senhoras. Todo puer é altamente criativo. Todo puer é altamente criativo. Se ele conseguir um equilíbrio, não se suicidar, não se matar, ele vai ser uma pessoa altamente produtiva. Veja bem, vou delinear alguns puers para vocês. Por exemplo, Cazuza era puer.
Era puer. Esse eu conheci pessoalmente no Baixo Leblon. Uma criatividade monstruosa, mas era puer. E terminou se matando. Vinícius de Moraes era puer. Ia de mulher em mulher procurando quem? Mamãe. Esse que vos fala também era puer. Sou puer. Ainda um pouco sob controle, meio lá, meio cá. A minha mulher me lembra isso todo dia. Sonho da minha mulher encontrar com a minha mãe, dar uma coça na minha mãe. Tá? Então, só que o puer, ele não é só essa coisa patológica. O puer tem essa coisa de... Quer ver outro? Albert Einstein era puer? Tem uma outra pessoa que estão me mostrando aqui. Quem? Não estou olhando para a câmera que eles estão vendo só a imagem aqui do PowerPoint. Então, observe bem, o puer não é necessariamente somente uma coisa ruim. A criatividade é uma característica do puer. Agora, vamos esquecer um pouquinho o puer e vamos ver algumas frases que definem o conceito de arquétipo. Volta lá, Gleica, por favor. Volta para a primeira, tá, Gleica? Essa é a primeira ou ainda tem mais? Tem outras lá atrás? Essa é a primeira, sim. Essa. Vamos lá, olha lá, pessoal. Algumas definições que a gente tira da obra de C.G. Jung. O homem herda a imagem do passado ancestral. Passado que inclui todos os antecessores humanos, bem como os antecessores pré-humanos ou animais. Essas imagens étnicas não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se delas conscientemente, ou de visões como as visões do antepassado. São antes predisposições, ou melhor, potencialidade no experimentar e no responder tal qual os antepassados. Essas frases começam a se aproximar de uma definição do conceito de arquétipo. Próximo, Gleica. O arquétipo em si é uma estrutura incognoscível, irrepresentável e transcendente. Atenção, gente, nunca ninguém vai ter contato direto com o arquétipo, porque ele é transcendente, ele é incognoscível. O que vocês tocam são representações arquetípicas. Que essas formas, vindas do inconsciente, encontrando a consciência, o contexto histórico, de tempo, político, social, criam representações arquetípicas. O arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização psíquica, constitui fonte essencial de símbolos psíquicos, ou seja, ele constrói símbolos. Então, atenção, olha só, uma fase do nosso curso que é onde eu tenho maior segurança, onde eu me sinto muito mais à vontade, na clínica junguiana, é a interpretação de sonhos, análise de sonhos. Eu vou tratar disso com vocês, eu vou tentar passar o meu conhecimento e a minha experiência para vocês. Os arquétipos estão nos sonhos. Eles produzem símbolos carregados de energia. E quando vocês estiverem estudando essa parte de interpretação de sonhos, vocês vão ver que existem sonhos que são sonhos do inconsciente pessoal e sonhos que são sonhos do inconsciente coletivo. Os sonhos do inconsciente pessoal devem ser analisados pedindo a associação do paciente. Já os sonhos do inconsciente coletivo devem ser analisados através da amplificação feita pelo terapeuta, o que significa que o terapeuta tem que ser um cara eclético, inteligente, com competência para ele fazer a amplificação. Ele tem que conhecer de muita coisa. Tá? Próximo, Gleica. Aliás, eu queria dizer para vocês que a interpretação basicamente está em o paciente conta o sonho e você olha, esse sonho veio do inconsciente pessoal ou do inconsciente coletivo. Se ele veio do inconsciente pessoal, é uma questão pessoal, tem a ver com o complexo desse paciente, alguma coisa pessoal dele. Agora, se for um sonho arquetípico, aí o buraco é mais embaixo, aí o tempo e o espaço não valem de nada. Aliás, pessoal, se no inconsciente pessoal existe uma linha, uma flecha do tempo, passado, presente, futuro, no inconsciente coletivo tudo isso não vale nada. O passado, o presente e o futuro é uma coisa só. É por isso que muitas das vezes os sonhos têm a capacidade de profetizar. Aliás, o fenômeno da profecia advém do inconsciente coletivo, porque o espaço e o tempo são completamente quebrados. O inconsciente coletivo é atemporal. Clica, dá um pulinho para frente e volta para trás de novo, só para me ver o que vem.
Volta. Volta. Muito bem. Pessoal, imagine essa cena aqui, ó. O cara mora lá nos Cafundó de Nova Iguaçu. O pessoal aí da Europa, coisa e tal, Nova Iguaçu é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, longe demais. Aí o cara acorda às 4 horas da manhã lá, esquenta uma marmita, pega um ônibus, uma lotação, vai até a estação do trem, pega o trem, vai até a Central do Brasil, solta na Central do Brasil, pega outro ônibus para ele poder estar às 7h30 lá em Copacabana, onde ele vai trabalhar. Senhores, isso não é uma coisa fácil, tá? O cara, para poder todos os dias fazer isso, ou melhor, hoje vocês estão tendo uma ideia muito bem disso. Hoje, do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão, só existe uma maneira de vocês sobreviverem a tudo isso. Se vocês constelarem uma determinada figura arquetípica. Mostra para eles, Gleica, qual é a próxima? Aí está. O guerreiro. O arquétipo do guerreiro. Representado na figura de São Jorge para os católicos, de Ogum para os umbandistas. Tá? O que é o arquétipo do guerreiro? Porque, cara, olha só, para o cara sair lá de Nova Iguaçu, só ele sendo um guerreiro para lutar pela vida, para ganhar o pão, para sustentar a família, se ele não constelar essa estrutura de um guerreiro, ele não vai conseguir. Ele não vai ter a capacidade, ele não vai ter o poder de fazer isso. Da mesma forma que hoje. Do jeito que está tudo isso que está acontecendo, que eu me nego completamente a falar aquela palavra que eu não aguento mais ouvir esse assunto. Tá? Em tudo isso que está acontecendo, só realmente constelando o arquétipo do guerreiro que você consegue dar conta dessa demanda que nós estamos enfrentando. Eu peguei as minhas alunas, acordamos 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, onde é a Central do Brasil, a estação de trem central. Próximo da Central do Brasil tem a Rua da Alfândega, e na Rua da Alfândega é onde está a Igreja de São Jorge. Tá? O que eu fiz? Nós chegamos de madrugada lá, posicionamos uma câmera e ficamos quietinhos lá no canto. Né? Quando começou a dar 5h30, 6 horas da manhã, os trens começaram a chegar do subúrbio. Né? E aí a gente começou a observar uma coisa interessante. Né? O cara solta do trem, ele está indo para o trabalho. Aí ele passa na igreja de São Jorge. Ele entra ali. Lá na igreja de São Jorge, a única imagem que tem é uma estátua enorme de São Jorge montado num cavalo, parecida com essa aqui. Uma coisa descomunal, de proporções gigantescas. Você vê o cara chegar lá, cabisbaixo, cabeça baixa, ele senta, se ajoelha, começa a orar, a rezar olhando para aquela imagem. Tá? Quando esse cara saiu, ele sai assim, ó. Sabe? Tipo assim, ó, cadê? Quem é que eu bato? Coisa e tal. Ou seja, psique é imagem. Quando ele entra na igreja de São Jorge, vendo aquela imagem, constela o arquétipo do guerreiro, ele está pronto para ir para a batalha, para a sobrevivência, para a luta, para fazer alma no mundo, porque ele constelou o arquétipo do guerreiro. Atenção, eu não estou dizendo que não exista Ogum, que não exista São Jorge. Aqui nós estamos fazendo psicologia. Tá? O que eu estou dizendo que a psique é imagem. Olhar para essa imagem é constelar no inconsciente coletivo o arquétipo do guerreiro. E ao ser constelado pelo arquétipo do guerreiro, você está possuído por ele. Então, não tem obstáculo que você não vá vencer. Mas isso não quer dizer que, então São Jorge não existe. Olha só, a gente é muito pequenininho para fazer essas coisas todas aí. O que eu diria para vocês é que tudo isso está interligado. Tá? Talvez os deuses são os arquétipos, talvez os arquétipos sejam os deuses. Aliás, perguntaram ao maior mitólogo do mundo se os deuses existiam. E ele respondeu o seguinte: os deuses existem, mas numa realidade na qual os homens não conseguem conceber. Em suma, não vamos entrar por esse caminho, não. Gleica, passo para frente e volta, na mesma hora. Passa e volta, só para me olhar aqui. Volta. Tá? Pode passar e botar lá esse arquétipo agora, o próximo. Olha aí, ó. O nosso Rio de Janeiro e o nosso malandro carioca. Vejam que ali está escrito trickster. Tá? Essa estrutura arquetípica
Ah, tá. Eu li aqui a moça. Muito obrigado, querida Thelma, muito obrigado. Tá? Essa estrutura arquetípica é uma estrutura antiguíssima. Aliás, os antropólogos diziam que se não fosse o arquétipo do trickster, nós ainda estaríamos arranhando a terra com as próprias mãos para apanhar raízes para comer. O trickster foi fundamental para a evolução do ser humano. O que é o trickster? Primeiro, eu vou delinear. A primeira imagem que vocês veem do trickster é o malandro, é o ensaboado, é aquele cara que ele não é nem do bem nem do mal, ele é meio escorregado. Tá? Você encontra o arquétipo do trickster nos índios navajos americanos, pessoal dos Estados Unidos, aí o trickster existe aí. O trickster existe na Europa com os duendes. Ele é uma espécie de meio humano, meio animal, ele é malandro, ele é esperto, ele sempre é ensaboado, tá? Ele sempre conhece um caminho. Eu vou dar um outro exemplo de trickster que vocês vão conhecer muito bem, o Saci Pererê. As crianças sempre sentiram a influência. E o engraçado é que o Saci Pererê, você vê que ele não é aquele cara meio bonzinho, não. Ele não é politicamente correto, não. Ele é um cara meio malandro, meio um pouco do mal, mas um do mal legal. Tá? Uma outra representação do trickster é Hermes. Hermes dos gregos. Tá? O trickster é aquele malandro, é aquele ensaboado, é aquele que consegue a via do menor esforço. E essa estrutura arquetípica é tão antiga, é tão importante que os antropólogos dizem que se não fosse sermos constelados pelo arquétipo do trickster, ainda estávamos arranhando a terra com a mão. Não tínhamos desenvolvido, não tínhamos feito nada. A minha querida, amada, idolatrada aluna Adriana deve estar dando saltos da cadeira agora, porque como umbandista que ela deve estar pensando, né, naquelas entidades da Umbanda do malandro, né, aquele malandro que tem a ver também com, esses são os tricksters, seu boiadeiro, esse negócio todo. Então, o que acontece? O trickster é uma estrutura arquetípica das mais antigas que existe, e ao contrário, tanto que ele é pagão, ele não tem esse negócio de bem, mal, ele está acima disso tudo, ele é de uma outra dimensão. Um exemplo, Saci Pererê, a Cuca tem um pouco disso, os índios navajos, algumas entidades da natureza, do folclore dos irmãos Grimm, tá? Lá na Europa, duendes, essa estrutura arquetípica ela se manifesta no mundo todo. Tá? Veja bem, a gente precisa entender que isso sempre existiu, sempre houve, sempre esteve aí, dando uma relação entre o inconsciente e o consciente, interferindo no comportamento do ser humano, uma estrutura arquetípica se manifestando, definindo os acontecimentos. E engraçado, como eu falei para vocês, isso é uma forma. Claude Lévi-Strauss, o grande antropólogo francês, dizia: olha que coisa interessante, se você vier aqui no Brasil, você vê o Saci Pererê no folclore brasileiro. Se você for lá nos Estados Unidos, você vê o trickster nos índios navajos. A mesma estrutura arquetípica se apresentando em lugares diferentes, em tempos diferentes, de acordo com a cultura do local. A mula sem cabeça também existe na Europa, também existe na Índia. É sempre uma forma que, dependente do tempo e do espaço, tenha a conotação da cultura legal, da cultura local. Tá? Então, entendam isso. É a mesma estrutura arquetípica se manifestando no tempo e no espaço, de acordo com a cultura do ambiente. E assim são os arquétipos. Tá? Assim são os arquétipos. Agora, vai e volta um pouquinho, Gleica, para mim. Volta. Muito bem. Eu fico preocupado de eu estar falando demais e vocês estarem cansados, e eu estar aqui massificando vocês. Que a hora que vocês cansarem, o primeiro que mandar uma mensagem, estou cansado, quero dormir, eu paro, mas eu vou discutir com vocês mais uma estrutura arquetípica que eu considero muito importante, para que vocês até quarta-feira ruminem tudo isso, tá? Olha só, veja bem, lembre-se daqueles filmes que vocês veem lá na Discovery, na National Geographic, aquela gasolinha lá no meio da savana, acabou de parir. O feto, pá, caiu no chão.
ela cai e já se levanta, tá? Já sabe que ela tem que ficar em pé e andar em direção da teta da mãe, ou seja, a gazelinha nasce pronta. Ela já funciona, o cérebro dela está pronto. Ela só precisa apanhar a coordenação motora da musculatura dos tendões para andar, ela está pronta para fugir, para caminhar a mãe, para mamar. O bebê humano, se você tirar ele do útero da mulher, se ele acabar de nascer, você colocar ele em cima de uma mesa, em 12 horas ele está mortinho da Silva. O bebê humano tem uma dependência absurda das figuras parentais. Sabe por quê? Porque o cérebro humano, no meio dos mamíferos, é um dos maiores cérebros que tem. Se a natureza esperasse o cérebro do bebê humano se formar dentro do útero, ele ficaria de um tamanho que não passaria pelo canal vaginal. E aí o que acontece? A natureza espere o bebê humano antes do cérebro humano ficar pronto. O inconveniente aí é que o bebê humano ele tem uma dependência total e absoluta das figuras parentais durante alguns anos. Você vê que o bebê humano ele já tem uma característica muito interessante, né? Ele é extremamente sedutor. Ninguém consegue olhar para uma criança e não ver essas estruturas balançar, tá? Porque o arquétipo da criança divina se manifesta quando olhamos para ele. O que importa é que desde cedinho, tá? A criança está com 3 aninhos, né? E aí ela começa, por exemplo, a puxar o cabelinho da prima, tá? A mãe dela fala assim: Paulinha, que coisa feia! Você não pode puxar o cabelo da sua priminha! A boa menina não puxa o cabelo da priminha! A Paulinha fala assim: ih, rapaz, aquela minha priminha nojenta pra cacete. Eu sou doida para dar umas tapas nela, só que quando eu vou bater nela, a mamãe não gosta, eu perco o amor da mamãe. Eu não posso perder o amor da mamãe. Se eu perder o amor da mamãe, eu morro, porque na criança tá rodando um choque, ó. Você precisa ter o amor da mãe, você precisa ter o amor do papai, você precisa ter o amor da vovó. Ele sabe da dependência para a sobrevivência. Quando ele faz alguma coisa que vem de dentro dele, que vem do instinto natural dele, e isso é reprimido pela mãe, a primeira coisa que ele faz: ih, rapaz, a mamãe não gosta que eu bata na minha prima. Sabe o que eu vou fazer com esse desejo de bater na minha prima? Eu vou pegar esse desejo que é meu, que é vida, que saiu de mim, e vou jogar numa sacolinha que eu tenho aqui no meu inconsciente, numa sacolinha onde eu vou botar todos os meus demônios. Aí a Paulinha cresce mais um pouquinho, tá? A Paulinha tá com 7 aninhos, ela tá na fila da escola e tem aquele garotinho fofinho. E a sexualidade da Paulinha, o desejo de apertar aquele garotinho, já vem, a Paulinha vai e sabe, um dia ela belisca o garotinho. Paulinha, que menina assanhada! Que coisa feia! A menina direitinha não faz isso! E a Paulinha: rapaz, essa vontade assim, que a minha prequitinha deu de eu apertar ele assim, aí se eu faço isso, eu não recebo mais o amor da minha mãe, da minha professora, então eu vou pegar esse desejo que eu tenho e vou botar na sacolinha. Desde cedo. Em busca do amor dos pais, dos avós, dos professores, nós descobrimos que existem coisas que a gente faz que a gente perde esse amor. E existem coisas que a gente faz que a gente não perde. E a gente, desde cedo, aprende a pegar esses desejos que não são muito aceitos pelo mundo e colocar numa sacola. E construímos uma espécie de máscara para podermos interfacear com o mundo, para podermos ser mais aceitos pelo mundo. Troca, Gleica. Eis o arquétipo da persona. Persona é uma palavra em grego que quer dizer máscara. Aquela máscara que no teatro grego as pessoas utilizavam para representar um personagem. Senhores, essa estrutura arquetípica se manifesta desde o início da vida. Percebemos que há coisas que a gente faz que a gente não tem o amor do nosso pai, o amor da nossa mãe, não tem o amor de ninguém. Há coisas que a gente faz que a gente tem esse amor. Nós desenvolvemos uma máscara. Uma máscara para quê? Para podermos tocar no mundo, para tocar no outro, para podermos ser aceitos pelo mundo. Essa máscara é uma estrutura arquetípica que Jung chama de arquétipo da persona. Tá? Vamos ver alguma coisa sobre o arquétipo da persona. Vai lá, Gleica. Persona é a máscara ou fachada ostentada publicamente com a intenção de provocar uma impressão favorável, a fim de que a sociedade nos aceite. Senhores, existe uma estrutura arquetípica que se manifesta, tá? Fazendo com que a gente tenha uma interface com o meio social. E essa estrutura arquetípica é o arquétipo da persona. Tá?
Mas isso é feito em detrimento de algumas coisas que são nossas, que são vida, que nós colocamos numa sacola do inconsciente. Daqui a pouquinho nós vamos dizer que sacola é essa e quais as consequências. Mas a Gleica passa, ela funciona como uma pele psíquica entre o ego e o mundo. Oferece à pessoa uma identidade psicossocial. É o rosto que envergamos para o nosso encontro com outro rosto, para sermos como eles e para que eles gostem de nós. Ou seja, o arquétipo da persona tem que se constelar. Porque se o arquétipo das pessoas não se constelar, a gente não tem uma interface com o meio sexual. Atenção, senhores psicólogos, atenção, senhores terapeutas. Me digam o nome de uma doença em que a alma não desenvolveu o arquétipo da persona. Pode botar no chat aí e escrever para a gente ler. O que está vendo? Doutor? Oi. O senhor está tendo acesso ao chat? Estou tendo acesso. Pessoal, olha só. A Daniele falou esquizofrenia. Não é não, Daniele, né? A doença em que a alma não desenvolve uma persona é o autismo. Ele não tem uma interface entre a sua psique, a sua alma e o mundo. Ele fica fechado dentro dele mesmo. É claro que existe nível de autismo, né? Gleica, passa mais uma aí. Muito bem. Lembra que quando fomos construir uma persona, pegávamos aquelas coisas feias, sujas, que não era aceita pelo mundo e jogávamos numa sacola? Atenção, senhoras e senhores. Essa sacola, aonde depositamos as coisas feias, as coisas sujas, as coisas que não são muito aceitas pelo mundo, é o arquétipo da sombra. Senhores, todos nós temos uma sombra. Todos nós temos uma sacola aonde depositamos o nosso lixo, a nossa imundície. Veja bem, eu proponho que a gente encerre a aula no arquétipo da sombra para que eu possa discutir esse arquétipo, porque esse arquétipo ele é muito importante. Quando perguntaram a Jung em que consiste a terapia junguiana, ele respondeu: na constelação do arquétipo, na conscientização do arquétipo da sombra. Ou seja, é conscientizando o arquétipo da sombra, tá? Que nós fazemos a terapia junguiana. O que um analista junguiano faz não é outra coisa a não ser conscientizar o arquétipo da sombra. Como é um arquétipo muito sério, tá? Esse que está aí é Pan, tá? Eu vou propor que a gente encerre a nossa aula hoje. Na próxima quarta-feira, às 8 horas, nós vamos dar continuidade e vamos parar exatamente nesse ponto da sombra. Senhores, como eu disse para vocês, eu sempre dei aula, sempre fiz conferências, tendo público, olhando para o público, recebendo o calor desse público, tanto a aceitação quanto a insatisfação, e era a primeira vez que eu estava tentando fazer isso. Peço desculpa a vocês se não conseguir alcançar um modelo didático que chegue em todos. E peço também a vocês tenham paciência, porque aos poucos esses conhecimentos vão se substancializando, esses conhecimentos vão se tornando cada vez mais claros. Se tem alguma coisa que ficou hermética ainda, calma, a gente não pode com uma hora e meia, dar conta de toda essa demanda. Nós vamos voltar o tempo todo a falar de arquétipo, a falar de inconsciente pessoal, a falar de consciente coletivo, a falar de persona, de sombra, de trickster. Isso vai se repetir. Então, essa evolução é uma espiral. Nós passamos sempre no mesmo ponto, só que numa dimensão mais ampla. Tá? Eu queria dizer para vocês que aqueles que tiveram alguma dificuldade, fiquem tranquilos, isso é extremamente normal, extremamente natural. Qual era o desafio que eu tinha aqui? Criar um modelo didático, porque nós temos uma turma muito eclética. Tem pessoas que já conhecem Jung, tem pessoas que nunca ouviram falar, e eu podia ficar excessivamente prolixo para uns, ou excessivamente hermético para outros, então eu tinha que encontrar um modelo didático no meio. Eu me esforcei para alcançar a todos, tá? Para que eu não fique nem muito
esotérico para um e muito prolixo para outros. Ou seja, eu me esforcei que tivesse um modelo didático que desse conta de agradar tanto um extremo de conhecimento como o outro, tá?